Alô, galerinha! Bom dia a todos! Bem-vindo a mais um Café com Forex, hoje dia 13 de junho de 2022. Vamos dar uma olhada no mercado e como a gente consegue ver, galera, já nesse início de semana, já uma semana bem agitada, né? Principalmente vendo os índices, né? Dando um movimento aqui, né? Bem violento, em queda, né? A gente viu que a semana passada o SP500 estava meio que nesse triângulo, né? Descendente que a gente acompanhou bastante. E após esse rompimento, né, galera, a gente pode ver aqui uma queda gigantesca no SP500, né? Pegando essa baixa que a gente vê por enquanto hoje aqui de manhã, desde o topo, né, a gente pode ver que o SP500 caiu 10%, né, em poucos dias, né, basicamente 3 dias, né, 3, 4 dias, 10%. Um movimento bem violento aqui nos índices, algo que está trazendo um certo risco, né, porque não é apenas os índices que estão caindo e estão deixando o mercado bem preocupado, é também os criptos, né? Olha o Bitcoin, né? Preços aqui mais baixos do ano, né? Vocês podem ver que estamos já em 24 mil. A última vez que a gente esteve nesses preços foi ali em dezembro de 2020, né? Então, realmente, jogando esse risco para todos os lados, né? E a mesma coisa o dólar, né? O dólar já ao contrário subiu, né? Uma correlação que a gente tem falado bastante nessas últimas semanas e meses, né? Que quando os índices estão caindo, o dólar realmente tem tido essa pressão de compra nesse período. Isso aqui, galera, essa correlação, obviamente, não é 100% e também não é uma correlação que funciona há bastante o tempo, né? Na minha opinião, é uma correlação que vai funcionar, mas logo em breve, talvez a gente veja isso terminando, porque entenda que quando o mercado pega um alto risco, primeiro afeta as bolsas, né, as ações, depois as bolsas em geral, onde afeta todas as ações, né, da bolsa, a bolsa então começa a desabar de todas as formas. Então o pessoal prefere sair das ações, voltar para o capital novamente, voltar para o dólar, aí é onde faz o dólar subir, mas chega uma situação onde o mercado perde confiança nos índices, nas ações, e aí perde confiança no dólar. Então pode ser que, né, se as bolsas continuarem a cair e também economicamente mostrarem uma situação bem complicada, a gente também pode ver o dólar também caindo, tá? Então não se iluda com essa correlação que é simplesmente só os índices caírem que o dólar sobe, tá? Por enquanto isso está funcionando. Até quando isso vai funcionar eu também não sei, mas é uma correlação que você tem que entender isso, tá? Que quando o mercado perder também a confiança no dólar, mesmo com os índices caindo, o dólar talvez não sinta demanda por compra, tá? E aí, obviamente, isso vai explicar em um movimento provavelmente positivo no ouro, né? A gente viu isso acontecendo no final de semana passada, na sexta principalmente, onde o ouro pulou bastante. Eu vou explicar o porquê isso aconteceu, mas se os índices caírem e o dólar também não começar a pular, né, parar de pular, a gente deve sentir o ouro e prata sendo dos mercados mais interessantes aí, caso isso aconteça. Mas antes da gente falar muito sobre isso, e lógico, né, galera, isso é meio que longo prazo, uma das coisas que a gente tem que comentar sobre a semana passada foi que foi uma semana bem pesada para os Estados Unidos. Por que eu digo isso? Porque a gente teve alguns dados, né, que eu vou mostrar para vocês agora, que não foram nada bons, né? Número um, eu acho que o mais importante de todos, na verdade, foi a inflação dos Estados Unidos. A inflação dos Estados Unidos, mais uma vez, veio um número maior, lembrando que a previsão do mercado era que viesse um número mais ou menos entre 8,3%, 8% mais ou menos. Então, fosse o terceiro mês, né, o segundo mês consecutivos com números um pouco menores. Porém, esse número, como vocês podem ver, foi acima daquele número que a gente teve em maio, né? E foi um número maior e pegou o mercado de surpresa, porque tá mostrando, galera, que realmente as coisas não estão ainda dentro do controle como principalmente o Banco Central americano gostaria de estar, né? Lembrando que a gente falou, eu falei para vocês do outro lado da moeda, né? O que faria talvez a inflação cair? A gente falou sobre os preços dos metais que caíram um pouco, né? Recuaram um pouco. A gente falou que o efeito, né, do aumento das taxas de juros começaria a realmente mostrar no meio neste ano, né, que demora em torno de 3 a 6 meses para um aumento nas taxas de juros mostrar isso, esse efeito na economia,
tá? Esse seria o segundo ponto. E o terceiro ponto é que a China está reabrindo aos poucos, né? Mostrando que talvez a demanda possa voltar, começa a voltar, né? Aos poucos também. Mas mesmo com essas três razões, né, a gente viu que não está. E um dos grandes motivos, né, que a inflação realmente levantou foi o preço de energia, né, galera? O preço do petróleo não deu uma recuada, pelo contrário, começou a voltar bem próximo ali, né, dos preços que a gente fez no topo deste ano. Como vocês podem ver, né, o petróleo alcançou 122 alguns dias atrás, né, bem próximo dos 129,5, né, que foi aquela alta que fizemos ali no dia 8 de março, tá? Mas lembrando que, né, o preço que mostra aqui nos nossos gráficos do contrato, né, do petróleo, né, não é o mesmo preço que a gente vê nos postos de gasolina, né? Os preços nos postos de gasolina, na verdade, têm batido recorde em vários lugares do mundo, como na América, no Reino Unido e outros países, tá? Então, esse preço de energia continua a subir, preço de gás também foi outro que subiu bastante, na verdade até fez já novas altas este ano, né? Algo que o petróleo não fez ainda, o preço de gás já fez, como vocês podem ver ali no dia 8, tá? Então, realmente, o preço de energia sendo um dos elementos, né, que realmente está puxando. E o outro grande elemento que a gente tem visto puxando a inflação para cima é o preço de comida, né? O preço de comida tem aumentado bastante. Uma das razões é que, né, o tempo não tem muito ajudado em vários países nas suas produções, isso tem afetado bastante a taxa de produção de certos alimentos, tá? Isso realmente não é algo bom também. Então a gente vê preço de energia e comida, né, de alimento sendo um dos grandes elementos aí na inflação atual. Então isso já foi um peso. Por quê, Thiago? Porque o que taxa de inflação alta, mais do que o mercado esperava, significa para nós que opera o mercado financeiro? Significa que maior a inflação, mais o Fed, né, o Banco Central Americano, vai ter que fazer para controlar essa inflação. Força eles a fazer alguma coisa. Então, traduzindo, vai fazer então que o Fed realmente, né, aperte ainda mais o acelerador para aumentar as taxas de juros, para controlar a inflação o mais rápido possível, tá? Então, por isso que a gente já viu essa queda nos índices, por causa dessa ideia de que maior a inflação, mais o Fed vai ter que aumentar. Então, a velocidade deve ser maior, né? A chance agora de a gente ver o evento dessa semana, né? A gente vai ter o Fed essa semana como vocês podem ver aqui, a taxa de decisão da taxa de juros do Fed vai ser no dia 15, tá? Então, quarta-feira, a gente vai ter o Fed com novas projeções também, e como vocês já podem ver, o mercado já está precificando 50 pontos base, tá? A taxa de juros dos Estados Unidos no momento é de 1%, então 50 pontos base, elevando então para 1,5%, tá? Então é isso que o mercado espera, a inflação, né, maior continua, mais vai forçar que eles façam mais movimentos. Então vocês podem ver que no início o Fed começou a aumentar taxa de juros por 25 pontos base, né? A inflação foi subindo ainda mais, eles teve que então aumentar isso por dobro, né? E se começar a galera a ver, talvez no próximo mês, inflação maior ainda e tudo mais, o mercado já vai começar então a querer ver o quê? Será que o Fed vai ter que aumentar a taxa de juros em uma vez só 75 pontos base? Pode ser bem possível. Na minha opinião, na verdade, eu acho que o mercado até espera, na verdade, busca na quarta-feira, né? Eu acho que tudo vai ser mais ou menos o que já é esperado, tá? O esperado é que eles aumente a previsão de inflação para o restante deste ano e talvez ano que vem também, desça um pouco o crescimento econômico dos Estados Unidos, tá? Mas o que o mercado realmente vai ficar em busca é qual a ideia deles, qual que é a linguagem deles, será que tem a opção de eles aumentarem a taxa de juros em uma vez só 75 pontos base? É isso que o mercado vai estar buscando na conferência, tá? Que vai ser na quarta-feira, tá bom? Então fique de olho nisso. Isso foi uma notícia que afetou bastante o mercado, como eu já disse, né? Fez os índices realmente caírem com tudo. Outra notícia que também pegou o mercado um pouquinho, né? Deu uma afetada, foi as pessoas pedindo seguro desemprego. Isso que pode ser um dos primeiros sinais que talvez o setor, né? O mercado de trabalho não esteja assim, esteja talvez virando. Né, se vocês olharem no último ano, vocês podem ver que desde abril, né, a gente não tem visto isso descendo, mostrando na verdade que as pessoas estão mais pedindo segundo-desemprego, então talvez a taxa de desemprego comece novamente a subir,
pessoas não estejam contratando mais pessoas por causa da inflação, empresas estão mandando pessoas embora por causa de inflação também, né? Não está tendo aquela mesma margem de lucro como teve alguns anos atrás, e isso pode estar causando e afetando agora o mercado de trabalho. Então fique de olho nesse dado. Não tem sido tão importante assim no mercado nesses últimos 1 ano e meio, mais ou menos, mas esse dado eu acho que a gente vendo agora vários, né, já alguns meses, não vendo os números baixando, eu acho que a importância desse dado aqui vai começar a aumentar cada vez mais a partir de agora, ok? Outra notícia também foi pessoas pedindo ali hipotecas, né, em suas compras de casas. Na verdade, a hipoteca, como vocês podem ver, a quantidade aqui tem caído muito, né, nesse último mês, né, que acabou aí no dia 3 de junho, né, então dia 3 de maio a 3 de junho, a taxa ali de pessoas aplicando, né, para hipotecas e tudo mais caiu em torno de 7%, né? Um número gigantesco, vocês podem ver que, né, está nos elevando ali para, né, uma taxa bem parecida, mínima, né, que a gente conseguiu bater na pandemia, tá? Essa queda que a gente teve aqui foi por causa da pandemia, esse aumento foi, né, as pessoas voltando com a demanda também, algumas ajudas do governo também, as pessoas a comprarem casa para segurar, né, na verdade, o mercado imobiliário, fez então a taxa subir lá para cima e agora a gente pode ver que está caindo novamente. Está bem agora bem próximo da pandemia, né? A baixa da pandemia. Isso é assustador, galera, porque demanda está tendo, certo? A gente não está em lockdowns, a gente não está vivendo a mesma coisa que estava vivendo ali em 2020. Então, essa volta para cima realmente é algo que o mercado todo está perguntando, porque se já não está subindo, por que não está, né? Lógico que a taxa de hipoteca, né, de 30 anos e tudo mais subiu demais nesses últimos meses, né? E obviamente isso está aumentando. Então, mais o Fed aumentar as taxas de juros, mais obviamente vai afetar esse gráfico, vai afetar o mercado de imobiliário dos Estados Unidos. Obviamente eles sabem disso, né? E por isso que o Fed mesmo gostaria, estava orando, né, para que a inflação viesse um preço abaixo, né, um valor abaixo sexta-feira, por não ter vindo. Realmente isso é algo que preocupa bastante, porque eles daí então vão ter que continuar, né, a sua luta contra a inflação, tendo que aumentar as taxas de juros, e eles sabem mais do que qualquer um o quanto isso, né, traz de risco à economia americana, ok? E outro dado que também chocou semana passada foi a confiança do consumidor dos Estados Unidos. Dados, né, um número que a gente nunca viu na história, galera. Nunca viu na história. Número bem ruim, como vocês podem ver. A gente nunca. Eu tô pegando um gráfico aqui máximo, galera. Vocês podem ver que a última baixa que a gente teve assim foi mais ou menos ali no começo de 1980. Né? A gente não viu a confiança assim tão baixa, né? Lógico que isso é por causa de inflação, lógico que isso tem a ver com vários, né, guerra, enfim, inflação principalmente, né, as pessoas sabem que a gente não está em um momento tão legal assim no momento, né, então realmente esse número também colocou ainda mais peso nos índices a caírem, né, então realmente bem interessante ver esses números aí, vocês podem ver aí 4, né, a gente está vendo aqui 4 dados somente dos Estados Unidos bem ruins, né. Só hoje, vamos falar então a partir dessa semana agora, né? Essa semana, vocês podem ver, hoje, né, a gente já teve aqui o PIB do Reino Unido, olha só isso, né, galera? O esperado era que vinha em 0%, veio menos 0,3%, bem abaixo, colocou um peso na Libra hoje para uma certa queda, né, caiu um pouco mais com essa notícia. E aí hoje, pro restante de hoje, galera, bem tranquilo, tá? Já amanhã a gente vai ter aqui sentimento econômico da Alemanha e da União Europeia, taxa de desemprego do Reino Unido, tá? Que é esperado que venha ainda em torno de 3,7. Vamos ver realmente se vem esses dados, né? Esse número. A gente também vai ter o núcleo do IPP, né? O IPP é bem importante porque é o preço do produtor, né? Então, quanto a empresa em si está o quanto a inflação está afetando a empresa, né? Às vezes as empresas, os fabricantes, tá? Então fique de olho nisso. Se veio o número, né? A inflação do consumidor é diferente, né, galera? Aquela inflação que a gente veio semana passada. Essa aqui um pouquinho diferente, mas essa aqui, na minha opinião, vem primeiro, né? A inflação afeta primeiro os produtores para depois os consumidores. A razão por isso é que muitas empresas tentam fazer o máximo que elas podem
para não jogar o seu alto custo para os consumidores, né? Alguns aguentam ali o máximo que pode, tá? Mesmo que pegue um pouco, né? Mate ali uma boa parte do seu margem de lucro, mas eles tentam segurar pelo menos por um certo tempo, tá? Para permanecer chamativo, né, para os consumidores e tudo mais, tá? Então esse núcleo de IPP para mim vai ser bem interessante ver que número vem. A gente também vai ter confiança do Brasil e também confiança ali do consumidor da Austrália e também produção industrial da China, tá? Vamos ver realmente o quanto tá voltando essa produção. Como vocês podem ver, a última vez que a gente teve esse número, né, o dado do mês passado veio menos 2,9%. Este mês que vem é menos 0,8%, tá? Que começa a mostrar agora os sinais aí de uma volta da China aos poucos com a sua produção, ok? Isso, galera, isso é na terça, tá? Na quarta em si, esses horários são de Brasília, tá? Já na quarta, grande dia, porque a gente vai ter vendas do varejo nos Estados Unidos, também vamos ter aqui alguns dados de importação e exportação, mas o que realmente vai chamar atenção vai ser a decisão da taxa de juros, que também vai ter as previsões econômicas juntos, tá? Às 3 horas da tarde, horário de Brasília. E depois, meia hora depois, a gente vai ter a conferência junto com o Jerome Powell, dizendo ali, entrando mais detalhes e respondendo perguntas sobre o porquê mudou as taxas de juros daquela quantidade, o que eles acham que vai acontecer e tudo mais, tá? A gente vai ter nessas previsões, a gente vai ter aquele gráficos dos pontos, né? O dots plots, que é aquele gráfico que mostra cada membro o que ele acha que vai, aonde ele acha que deve estar a inflação, a taxa de juros daqui um certo período de tempo, tá? Ali, aquele gráfico vai ser mais interessante. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso na quarta-feira com vocês, tá? A gente só tá olhando o calendário rapidinho só para vocês entenderem como vai ser a semana. Já também teremos a decisão da taxa de juros do Brasil, tá? Esperada que tenha um aumento também de mais ou menos 50 pontos base, né? Mais ou menos aí no Brasil, então fique de olho nisso. E também teremos taxa de desemprego da Austrália, variação de emprego e tudo mais, ok? Já no dia 16, a gente está falando então de quinta-feira. Quinta-feira a gente vai ter então a decisão da taxa de juros da Inglaterra, tá? Esperado que tenha mais um aumento de 25 pontos base, tá? Lembrando que a última vez, aí que vai ser interessante, porque o mercado até agora acredita que vai ter apenas um movimento, um aumento de 25 pontos base. Mas o interessante é que na última reunião, 3 dos 9 membros que votam ali para a taxa de juros votaram para que aumentasse 50 pontos base. Então isso quer dizer que se nessa reunião agora deste mês aumente alguns membros, né, digamos, né, 6, 7, 8 membros começa a pensar da mesma forma, acredito eu que possa talvez até dar uma surpresinha no mercado, talvez aumentando por 50 pontos base, elevando então a taxa de juros de 1% para 1,5%. Tá? Então fique de olho nisso, vai ser a quinta vez que o Banco Central inglês faz um aumento nas taxas de juros e vai ser super interessante ver, né? Porque ao mesmo tempo que a Inglaterra tem a taxa de juros, né, bem alta e já é esperado que venha em 2 dígitos, né? Ainda este ano a inflação, principalmente ali quando voltar o inverno, vai ser super interessante porque tem esse problema, mas do outro lado também tem o lado econômico, né? Hoje mesmo o PIB veio bem abaixo do esperado, então o Banco Central inglês tem uma pergunta em mente: eles vão priorizar a inflação ou o crescimento econômico? Não tem como escolher os dois, é um ou outro, tá? Então vamos ficar de olho. Já vimos aí pela linguagem mesmo do Bailey, já algumas reuniões que ele deixou muito claro: só estamos aumentando a taxa de juros por causa de inflação. Queremos controlar a inflação. Crescimento econômico a gente vê depois, né? Então, mas depois a situação pode estar bem mais complicada, né? Então fica de olho nisso. E aí, já no dia 17, a gente já está falando de sexta-feira, teremos, de madrugada, né, galera? Meia-noite aí do Brasil, vamos ter a decisão da taxa de juros do Banco Central japonês. Grande reunião, né? Lembrando que semana passada o Banco Central japonês e também o ministro da Finança japonês também, os dois deram alerta sobre o ien, falando que realmente os preços do ien estão ficando em preços agora que não são muito bons, né? E junto, né, galera? Normalmente a gente não vê isso, a gente vê um ou outro realmente falando alguma coisa sobre o ien, não os dois. Isso me faz pensar que os dois estejam não estão querendo que o ien
vá muito longe do preço que está. Então, em outras palavras, na minha opinião, eles estão querendo que mais ou menos nessa região no dólar yen pare, tá? Nessa região aqui do 134 mais ou menos, pare de subir mais ou menos, tá? E o interessante, né, é que se você olhar no gráfico longo prazo, né, o semanal ou mensal, vocês podem ver que durante a noite, tá? Antes da Europa, o yen quebrou essa alta de 2002, tá? Que era exatamente 135,16. Vocês podem ver que a alta de hoje foi exatamente 135,19. Tá? Então, por 3 pips fez uma nova alta e vocês podem ver que até agora, no momento, está controlando um pouquinho aqui, né? A gente já voltou tudo que pulou nessa noite, pelo menos na abertura de ontem à noite para hoje. Então, isso é algo bem interessante também para ter anotado, tá? Então, mais ou menos é aqui que eu acho que deve parar o dólar yen, olhando os comentários, tá? Então vamos ficar de olho realmente para ver o que acontece, né? Tendo principalmente essa reunião do banco japonês, vai ser bem interessante ver como que o dólar yen vai realmente reagir, né? E talvez você esteja perguntando por que o dólar yen subiu tanto assim, né, nesses últimos meses? E uma das razões principais, tá, é a diferença, a gente chama de interest rate differentials, né, que é a diferença de taxa de juros de um país ao outro. Então aqui dólar yen. Então a parte do dólar é o Fed. O Fed está aumentando a taxa de juros por 50 pontos base já, com uma grande velocidade, com uma grande vontade, né? A gente já vê eles também reduzindo as compras de títulos. A gente vê esse lado bem positivo, pelo menos do Banco Central dos Estados Unidos. Já do lado japonês, a gente vê um banco japonês que diz que eles não vão aumentar as taxas de juros, que é onde as taxas de juros estão, né, que são negativas no momento, está ótimo. Eles não vêem motivos alguns de querer aumentar isso, tá? E até agora, ao lado da inflação do japonês, eles ainda falam que, mesmo com a taxa de inflação japonesa subir um pouco, eles veem isso como algo positivo, porque eles não veem, né, na verdade, uma taxa de inflação acima de 1% já faz muitos anos, né? Então, vendo isso, para eles é mais ou menos pagando todos os anos que não tiveram uma taxa de inflação positiva ali perto do 2%, né? Então a gente vê de um lado bem positivo, de um outro lado parado ali mais ou menos no zero, taxa de juros em negativo e tudo mais. Então por isso que um dos motivos que fez esse par subir cada vez mais é essa diferença entre dois países, dois bancos centrais com pensamentos bem diferentes um do outro, tá? Enfim, toda essa parte fundamental tão bem falada, tá? Espero que você entenda. Eu pelo menos tento fazer de uma forma bem mais, né, a maneira mais fácil e básica de falar e explicar realmente o que está acontecendo, tá? Lembrando que a gente tem a nossa sala do Discord, tá? Então, primeiro entre lá no nosso grupo do WhatsApp, o link está na descrição. Você entrando lá, você vai encontrar lá dentro o link do nosso Discord, aonde, galera, eu posto ali várias informações, principalmente da parte técnica, tá? Sobre o mercado, às vezes até posto alguma operação ou outra que eu fiz. Hoje mesmo eu postei uma aqui, ó, que eu fiz no euro, como vocês podem ver aqui, eu falei aqui, ó, olha lá, comprei pequeno euro dólar e tal, né? Eu fechei aqui com 20 e poucos pips. Peguei hoje um lucrinho bem bacana, divido algumas trades, não todas, algumas. Mas enfim, é ali que a gente troca ideias. Então, se você está operando sozinho, se você quer uma certa ajuda, dê uma olhadinha lá, tá? É grátis, tempo limitado, tá bom? Enfim, galera, alguns mercados que eu estou bem de olho aí para essa semana, hoje e essa semana, é o VIX para começar, tá? O VIX, ele é é como se fosse um medidor de volatilidade do SP500, né? Então, em outras palavras, se o SP500 começa a cair, esse VIX vai subir, esse VIX caindo, o SP500 sobe, tá? Então, uma correlação negativa entre os dois, e na minha opinião, galera, essa rejeição que a gente teve aqui foi super interessante, porque se vocês olharem, principalmente no 4 horas, vocês vão ver aqui que a gente fez um certo rompimento falso aqui, né? A gente tinha essa zona de suporte, como vocês podem ver, várias vezes defendida. Aqui embaixo a gente quebrou e olha como a gente ficou embaixo dessa região, galera, não fazendo absolutamente nada. E quando ele voltou, né, vocês podem ver que voltou com tudo, né? Então a gente voltou, fez um rompimento falso, voltou, quebrou acima da primeira resistência, que era o 26,50, e dali pra frente, galera, vocês podem ver que só foi subida, né? E o que vai ser super interessante essa semana vai ser como o VIX vai reagir caso ele chegue aqui perto do topo do triângulo aqui no diário. Tá vendo que tem um certo triângulo aqui? Então, o que vai acontecer nessa região do 34 aqui, para mim, vai ser ideal ver o que vai acontecer, tá? É aqui que, na minha opinião, a gente possa ver uma reação
de rejeição, ou se fechar acima dessa linha, galera, acredito eu que o VIX está rompendo, e na minha opinião não vai me surpreender caso a gente venha testar o 38 ou até 42, 41 ou até mais para cima, tá? Então, em outras palavras, se começar a fechar e romper esse triângulo para cima, a gente pode ver um movimento bem interessante para cima, fazendo então que o SP500 caia, tá? Então não seja pego de surpresa, vendo o VIX rompendo aqui, realmente é bem difícil de acreditar que os índices parem de cair, tá? Pode ser o contrário, tá bom? Que os índices continuem. Então fique bem de olho nesse SP500, nesse VIX. No SP500, inclusive, a gente já está fazendo novas baixas no ano, né? Algo bem negativo. Se a gente olhar, principalmente aqui numa hora, galera, olha isso aqui, né? Ele não está conseguindo pular por nada, né? E eu já expliquei o porquê o SP500 assim tá tão ruim, né? Os dados foram bem ruins dos Estados Unidos essa semana passada, principalmente da inflação, fazendo então que o Fed tem que aumentar a taxa de juros talvez até mais agressivo do que já está. Isso realmente é bem ruim para os índices, tá? Então, mais ou menos é isso que eu estou de olho aqui no SP500, bem ruim, né? Bem negativo ele está aqui no momento. Para mim, o próximo suporte vai ser essa região aqui agora do 37 mil. Eu acho que aqui é uma grande região para ficar de olho, tá? Caso a gente chegue ali, uma região bem importante. Vocês podem ver que serviu como resistência e suporte depois. Então, para mim, o 37 pode ser o próximo nível para alcançar. Se o 37 não aguentar, galera, eu acho que daí o próximo ponto é o 36 mil, mais ou menos, tá? Também foi resistência, perto de uma média móvel ali, também no semanal. Para mim vai ser super interessante ver o que aconteça lá. Mas os índices bem ruins, né, galera? Primeiro suporte realmente bem legal que podemos ter aqui é exatamente ali. Olha só isso, né? O interessante, eu nem tinha feito ainda isso aqui. Deixei para fazer com vocês, mas olha lá, se você pegar um FIB e colocar ele dessa última correção de alta que tivemos, vocês podem ver que o primeiro FIB extensão que temos é o 3.700, que é 1,272% FIB, tá? Exatamente ali no 3.700, tá? Então fique de olho nesse SP500, lógico que todos os outros índices a mesma coisa, olha o Nasdaq também, novas baixas, né? Na minha opinião, agora o Nasdaq tem um certo suporte aqui no 11 mil, talvez, mas realmente um bem interessante vai ser nessa região do 10.800 e depois, galera, aqui perto do 10.500, tá? O Nasdaq. Então, realmente fiquem de olho nesses mercados. Já o dólar index voltou tudo, né, para cima basicamente. Na minha opinião, galera, o que a gente tem que ficar de olho agora é o que vai acontecer aqui em cima, tá? Caso ele comece a fazer novas altas. Muito cuidado, porque comprar aqui também para mim não tem muita razão para fazer isso. Você vai estar super atrasado. Então, muito cuidado caso o mercado faça uma nova alta e não consegue ficar muito tempo ali e comece a voltar, viu, galera? Porque eu já vi muitas vezes acontecer isso aqui e não foi tão legal, tá? Então, muito cuidado esses rompimentos falsos, porque tem muita gente olhando o dólar e falando, meu, tá muito de alta, eu tenho que comprar isso aqui. E vai comprar, então, naquele FOMO, né? Aquela compra, né? Do medo de perder a oportunidade, né? Então, muito cuidado ficar tentando comprar o dólar aqui nesse 105, tá? Caso ele faça novas altas, fique de olho. Eu vou ficar bem de olho para ver o que acontece aqui no dólar, tá? Porque vai ficar bem interessante ver caso ele comece a voltar para baixo, né? Posso fazer uma nova alta enganando aí uma boa parte do mercado que achava que o dólar agora ia para o 110, tá? Lógico, pode continuar? Sim, eu não estou falando que eu duvido que ele continue, tá? Só que pode ser uma oportunidade bem interessante caso isso aconteça, tá? Porque comprar aqui após ele ter pulado tudo isso, galera, a gente tem que ser bem sincero, não faz muito sentido, tá? Pelo menos não para mim. Ok? Suporte nele, perto aqui de 104 agora, eu acho que vai ser bem interessante. Abaixo de 104, um pouquinho de cuidado, porque daí a gente já está falando de 103, já é um movimento bem interessante, né? Já é um pouquinho grande, né? E você não quer ficar segurando uma posição assim, tendo essa diferença, né? Esse grande gap aqui, tá? Então fique de olho nesse dólar index. Outro mercado que me chama a atenção o dólar yen, né? O dólar yen a gente falou sobre ele, como eu disse, já fez uma nova alta em cima da alta de 2002, algo que eu mesmo já falei lá no Discord que seria possível. E eu gostei muito da reação que ele teve, porque foi uma reação bem rápida, né, galera? Se a gente colocar aqui, principalmente aqui numa hora, vocês podem ver que a gente fez uma nova alta, já na próxima vela voltou o que pulou nessa vela anterior, já na outra foi engolindo todos e olha só onde a gente está. E o que está acontecendo agora é que a gente está voltando para dentro desse range que a gente estava, né? Então ele rompeu o range, fez uma nova alta e está voltando para dentro do range. Isso aqui não é um sinal tão legal agora, mas eu vou
ficar um pouquinho de... Eu acho que eu vou esperar o fechamento de hoje, tá, galera? Para realmente tomar uma decisão sobre o que fazer aqui. Entenda que não importa se você for vender aqui para mim ou vender mais embaixo, tá? Porque eu acho que se for realmente para cair, a gente vai pegar um lucro muito bacana. Talvez de volta aqui para o 132, 131, talvez. Mas o que eu quero dizer é que não fique caçando topo. Espere oportunidades melhores, tá? Eu acho que uma bela confirmação realmente vai ser após o fechamento de hoje, né? O fechamento diário hoje eu acho que vai nos dar uma confirmação legal, uma vela diária bem bonita, né? Vocês já podem ver que a vela está deixando uma sombra gigantesca para cima. Então imagine se a gente fecha negativo, né, galera? Então, como vai ficar legal? Então não corra, né? Não acho que você vai ficar para trás, tá? Eu acho que tem que esperar uma confirmação melhor, entendendo que também a gente está numa tendência de alta, nada mudou ainda. Só que realmente são preços que chamam bastante atenção, obviamente, tá? Então fique de olho nisso, acho que todo mundo que vendeu usando essa alta de 2002 para colocar o stop loss acima, acho que foi um pouco estopado, né? Algo que o mercado ama fazer, é estopar essa galera para depois virar. Então isso já meio que aconteceu, agora vamos ver qual que é a vontade do mercado aí, principalmente na parte da venda, tá? Então, um pouquinho de olho nesse dólar yen, tá começando a ficar bem interessante ele, na minha opinião, tá? Então muito cuidado aqui, ficar principalmente tentando comprar ele agora, tá? Lembrando que ele, só este mês, né, pegando aqui a baixa do mês, que foi aqui na abertura, né, basicamente, vocês podem ver que já pulamos o quê? Já pulou 600 pips. 600 pips só este mês. A gente ainda tá no dia 13, galera. Dia 13, tá? Não é brincadeira. Então, um pouquinho de cuidado, ficar tentando comprar ele agora, tá? Na minha opinião. Mas a venda ainda também tem que esperar uma certa rejeição, tá? Já o dólar canadense, galera, é aquele par que eu falei para vocês que poderia realmente subir caso o dólar continuasse, né? Vocês podem ver que no semanal parece que a gente tem uma linha que, né, perto dela tá tendo algumas reações bem interessantes, mas agora se você tá pensando em vender este par, galera, tá começando a ficar em preços interessantes, tá? Eu acho que a gente tem uma certa resistência no 28,65 mais ou menos e depois no 29,00, tá? São dois preços que na minha opinião chamam bastante atenção. E é ali que basicamente é essa. Agora, se não segurar aqui no 29,00, aí eu esperaria 29,50, tá? Então, 50 pips acima. Então, muito cuidado, tá? Eu acho que tem que ficar de olho realmente no dólar canadense dessa forma aqui. Parece que está dentro de um canal, né? Eu gostaria dele ter tocado 25,00, que eu iria tentar comprar ali, não chegou. Virou antes, então a minha pergunta é, ele vai virar da onde agora, né? Ele vai virar desse 26,65 e vai fazer isso aqui, né? Pode ser uma opção. Se ele quiser subir mais, 29,00 ou até 29,50, pode ser mais ou menos... Eu acho que é isso aqui, tá, galera? No médio e longo prazo, eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer neste par aqui, tá? Na minha opinião, ok? Então, bem interessante ver esses preços aqui nele no momento, mas tudo vai depender também do dólar, tá? Fique de olho ali no dólar, que eu acho que, na minha opinião, pode chamar bastante atenção, tá? E é isso, tá, galera? Agora, uma pergunta antes de a gente terminar. O que pode causar o dólar a voltar a cair novamente? Na minha opinião, galera, é um sinal do Feds de que eles estão chegando perto de um topo ali na taxa de juros. Eles não querem ultrapassar aquele nível, tá? Porque lembrando, o mercado está cada vez aumentando mais a sua expectativa do Feds, né? Então, mais eles estão achando mais. Agora, ó, a gente já está vivendo num dia que o mercado já quer saber se eles já vão aumentar em uma vez só 75 pontos base, né? Lembrando que alguns meses atrás, o mercado gostaria de saber se eles iriam conseguir chegar nos 50 pontos base. Então, mais o Fed vai aumentando, mais o mercado vai querendo informações sobre se vai conseguir ainda mais, tá? Então, se eles agora o mercado está buscando informações, se eles realmente pensam em aumentar por 75 pontos base em julho ou setembro, se o Fed fala que não tem vontade de fazer isso, não acha que é certo fazer alguma coisa desse estilo, já começa então a deixar o mercado numa forma negativa, né? Ou não começa a realizar o que o mercado acredita que pode ser o caso, né? Começa a decepcionar o mercado. Então, isso pode ser algo que pode acontecer que faça o dólar cair dessa região aqui. Agora, vai acontecer do 105? Vai acontecer do 110? Vai acontecer do 106? Vai acontecer do 107? Eu não faço ideia, tá?
Vamos ver o que o Fed vai falar. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o mercado está aumentando as expectativas. O Fed até agora está conseguindo chegar ali. Agora, o mercado agora já espera 75. Se o Fed, 75 pontos base. Se o Fed não consegue fazer isso, não mostra vontade em fazer isso, isso pode, então, ser algo que mostra que o Fed está chegando perto ali do final, né? Ou perto do teto do aumento nas taxas de juros. E aí sim a gente já vai ver uma reação contrária do dólar. Lembrando que o dólar subiu tudo que subiu por causa de aumento nas taxas de juros e, e essa diminuição, né, nas compras de títulos. Agora, se o Fed fazer o contrário, o que vai fazer? É isso aqui, tá? Então, mais ou menos é isso. Lógico, não é linha reta, sim, mas vocês entendem, né? Então, é muito tranquilo de entender, né? A gente pode ver que na pandemia, né, os índices caíram, o dólar subiu, eles anunciaram o quê? Que é compra de títulos, né? Então, o dólar começou a cair, também cortando as taxas de juros, chegou aqui, a inflação começou a subir, Fed deu ideia de aumentar as taxas de juros, começou a aumentar as taxas de juros, começou a reduzir compras de títulos e a gente vê a reação contrária. Então, se o Fed começar a dar sinais que vai parar, a gente vai ver algo parecido com 2020, 2021, ok? E isso pode acontecer esse mês, daqui 3 meses, 6 meses, tá? Eu só não quero que vocês já começem a querer operar isso hoje. Só tô dando uma imagem médio a longo prazo, ok? Enfim, galera, é isso então, tá? Eu desejo a vocês uma ótima semana, boas negociações, tá? E amanhã tem mais um café e vai lá no nosso grupo, venha participar com a gente no Discord. A gente tá ali falando sobre posições, sobre trades, sobre o mercado, enfim. Vai lá e participe, tá bom? Obrigadão, galera. Tenham um ótimo dia. Se cuidem. Tchau, tchau.